Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 1, verso 18. Deus abençoe também a todos que participam através da internet. O nosso Deus abençoe a todos vocês. Amém? São João, capítulo 1, versículo 18. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Precioso Deus, Pai celestial, toma a tua palavra e vivifica em nossos corações esta manhã, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Antes de nós entrarmos no tema, eu me lembrei de uma passagem, enquanto nós estávamos orando aqui, e oramos pelos irmãos que vivem em países onde não há a liberdade de adorar a Deus. Me lembrei de um caso de um missionário americano que foi, eu creio que, eu não lembro agora exatamente o país que ele foi para fazer missão, um desses países onde não se tem liberdade. E eles castigavam ali aqueles crentes. E então um pastor foi torturado, foi levado diante da praça, diante do público, para tentarem fazer negar a fé, e ele se manteve firme. Então eles o liberaram. E esse missionário então foi até o encontro desse pastor que havia passado por todas aquelas privações e disse: nós ouvimos lá nos Estados Unidos como vocês têm sofrido por causa do Evangelho. E a igreja me enviou para estar aqui, para ajudar a vocês. Aí aquele pastor olhou e disse: nós também ouvimos de como o Evangelho está sofrendo nos Estados Unidos. Primeiramente o pastor perguntou: é verdade que eles prendem se alguém fala de Cristo publicamente? O homem disse: sim, é verdade. É verdade que vocês não podem ter Bíblias? O pastor disse: é verdade. E ele foi perguntando tudo e o pastor dizia: é verdade. Daí então que o pastor disse que eles souberam dessas coisas e que ele veio para trazer uma bênção para eles. Quando ele falou isso, aquele pastor disse: é verdade que lá nos Estados Unidos as igrejas estão com os bancos vazios? Ele disse: sim, é verdade. É verdade que as pessoas têm se tornado modernas? E foi perguntando, ele disse: sim, é verdade. Ele disse: nós também estamos orando para que Deus os liberte. Então veja quem é que estava realmente precisando. Às vezes a gente olha para esse lado da pressão externa, mas o perigo é a pressão interna. Como diz o irmão Brana, o problema não é a bicada do sabiá na fruta, mas é o bicho por dentro, que apodrece de dentro para fora.
Então, que Deus nos ajude, que possa a nossa fé ser saudável por dentro e por fora. Amém? Mas, irmãos, esta manhã, eu desejei, eu levantei madrugadinha, estava orando, e me veio no meu coração nós conversar um pouco sobre este livro feito pelo pastor Febrônio, A Divindade de Jesus Cristo. Ele foi feito num formato de gibi, diálogos, com imagens ilustrativa. Quantos já leram? Levante suas mãos. Quantos receberam o livro? Mas poucos leram, né? Aí está a questão, né? Nós precisamos valorizar mais o que Deus nos dá. E você que não estudou ainda, estude, mas não leia como ler um livro, ou um jornal, ou um gibi. Não, leia meditando, estudando. Porque em Apocalipse capítulo 10, o anjo disse para João, pega o livrinho. João pegou, o anjo disse, coma-o. E é o que nós devemos fazer, é comer, nos alimentar, para que isso torne-se nutrientes na nossa fé. Amém? Então, esse é um livrinho, irmãos, foi feito por uma inspiração de Deus, e você deve ler ele meditando, uma vez, duas vezes, e vai conferindo, ampliando, com o estudo bíblico, e certamente você vai ter uma fé mais enraizada, mais sólida naquilo que nós cremos. Amém? Então veja aqui em João capítulo 1, verso 18, o testemunho de João Batista, Vou ler desde o verso 15. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém? Então, quando se trata de Jesus, veja que João disse, ele foi antes de mim. E sempre as Escrituras, o testemunho do próprio Cristo, apontava para ele antes de tudo. E isso confundia a mente daqueles religiosos, porque eles sabiam a data do seu nascimento, sabiam onde ele nasceu. Confundia o leigo, mas o religioso que tinha conhecimento bíblico revoltava eles. Por quê? Porque o religioso, o sacerdote, sabia que o Cristo que haveria de vir seria o próprio Deus em carne. Então, não seria novidade para o fariseu o Cristo dizer, eu fui antes de Abraão. E eles, então, quando viam Jesus falando nesse termo, eles queriam apedrejá-lo. Porque eles diziam, ele se faz Deus. Então, a fé genuína quanto à divindade de Jesus Cristo, ou a divindade de Deus, ela vem dos judeus. O judeu é o que tem a fé correta quanto à divindade de Deus. Eles não crêem numa trindade, eles não crêem numa dualidade, e eles não crêem num unicismo. Eles crêem
na unidade de Deus. Deus se fazendo carne em seu Filho. Vocês já observaram que Jesus, quando conversava com eles, e de repente Jesus no diálogo, na conversa, ele citava: a mim convém fazer a vontade do meu Pai. Eles já se iravam e diziam: esse homem deve ser apedrejado, ele blasfemou. Aí você diz: mas o que tem de tão sério alguém falar o meu Pai? Enquanto eles poderiam, nas suas orações, dizer Pai. E por que Jesus não podia falar o meu Pai? Porque Jesus falava de uma certa forma que eles entendiam que ele era o Filho unigênito vindo do Pai. A forma com que Jesus se referia ao Pai não era a forma que o ser humano se refere a Deus Pai. Entende? Por isso que quando Jesus se referia ao meu Pai, eles queriam apedrejar e dizia: ele deve morrer porque ele se faz Deus. Os irmãos estão entendendo? Porque o judeu sabia que o Messias, quando viesse, não seria outra coisa a não ser Deus em carne. Amém? Então veja, eu sei que na mente do homem sempre existe a pergunta: quem é Deus? Como que Deus é? Como que tudo começou? São perguntas que acompanham as pessoas no seu dia a dia. Não só aquele que não é conhecedor do Evangelho. Nós, muitas vezes, nos pegamos a imaginar. E não é errado, você não, ao pensar dessa forma, você não está dizendo assim: eu então não conheço Deus. Não, é que Deus, irmãos, nunca será conhecido na sua totalidade. Por isso, sempre nós estaremos conhecendo. Mas o importante é conhecer Deus ao ponto de você poder se identificar com Ele, compreender o que Ele é para você, o que Ele tem feito para você. Essa fé genuína é o que nos posiciona no Evangelho, é o que nos enraiza no Evangelho. Então, nesse livro, que aqueles que leram e aqueles que não leram vão ler, né? Inclusive o pastor Febrônio falou, né, que vai perguntar, vai fazer um culto de perguntas, ou melhor, não perguntas e respostas, a igreja perguntando, ele perguntando. Então vamos ler, vamos estudar para nós realmente captar bem profundo. Mas isso, alguém pode pensar, são rudimentos, mas às vezes a gente descuida e não tem uma fé bem enraizada nos próprios rudimentos. Rudimentos são ensinamentos básicos, como unidade de Deus, batismo. Nós precisamos realmente saber o que nós cremos. Amém? Então veja que o pastor fez aqui uma encenação, né, do filho conversando com o pai e pergunta ao pai: quem é Deus? Me explique sobre Deus. E aí então esse pai começa a explicar que Deus, Ele é Espírito, é um ser infinito, Ele é supremo, Ele é o Criador de todas as coisas, e que Ele veio ao mundo para tornar-se carne na pessoa de Jesus Cristo. E segue no ensinamento, então, é aonde nos leva a viajar no tempo, aonde o pai diz: filho, vamos imaginar uma viagem no tempo, e vamos nos imaginar que nós estamos lá, aonde não havia nada. Não havia cores,
não havia luzes, não havia nada, só Deus. Aí você se imagina num lugar assim. E Deus estava, porque Ele é o grande Elohim, o existente por si próprio. E Ele vivia, Ele vivia com seus pensamentos, diz o profeta, com seus planos. E você sabe que uma palavra, antes de ser palavra, ela precisa ser primeiramente o quê? Um pensamento. Depois ela se torna palavra. Então tudo aquilo que Deus falou, primeiro Ele pensou. Não sei se os meninos vão conseguir colocar. Coloca a primeira página ali que eu passei para vocês, para a igreja ver. Então, para nós ir tendo uma noção, se der para colocar aqui na frente, daí eu vou falando. Isso. Então, ali está uma pequena demonstração para imaginar, né? Você pensa, como Deus é? Ele não era visto. Então vamos imaginar Ele como uma grande bola de luz, porque Ele é o Pai das luzes, né? Então nessa imaginação o Pai leva o Filho antes de existir qualquer coisa. É o que nós podemos nesta manhã também voltar às nossas mentes, antes que houvesse o mundo, antes que houvesse os anjos, e lá estava só Deus. E esse Deus vivia ali com seus pensamentos. E nesse Deus estava todos os atributos de curador, salvador, libertador, consolador, o atributo do amor, tudo estava nele. Mas ele não podia expressar aquilo, porque não tinha para quem ele expressar. Então aí você vê primeiro aquela luz, depois da luz saem aquelas pequenas bolas com o nome, né, dos atributos que estavam em Deus. Aí, passa a próxima ali, eu creio que é aquela... Isso, ali tem um menino pensando numa laranja, né? O pai está dizendo, filho, antes de qualquer palavra, antes de você falar laranja, primeiro você pensa numa laranja. Antes de Deus falar, haja luz, primeiro ele pensou na luz, como seria a luz. Ele determinou em sua infinito poder, como seria tudo. A luz, o princípio dela, a extensão dela, a velocidade dela, tudo Deus pensou. E então ele falou, haja. E aquilo veio à existência, mas aí que está um ponto que eu quero agora parar. Pode tirar a imagem. Antes dele falar, haja luz, a primeira coisa que se manifestou dele, ou melhor, antes da luz vir à existência, antes de qualquer criação vir à existência, a primeira coisa que se manifestou do grande Deus foi o Logos. E o que é o Logos? Logos, a palavra Logos quer dizer palavra. Mas esta palavra, o Logos, era uma parte de Deus, porque Deus não era visto, não era definido digo, para conhecimento de ninguém, mas uma parte dele saiu em uma definição que agora podia se entender, ou melhor, pelo menos ter uma noção do que era a luz, ou melhor, o Logos, né? A palavra. E esse Logos é o Filho. Por quê? Porque saiu dele. Aí quando você vê a Bíblia dizendo que tudo que vemos
e tudo que foi visto foi feito por Cristo, o Filho, aí é onde a mente de muitos fica um pouco confusa, porque tudo foi feito por Cristo. Mas Cristo nasceu há 2000 anos. Como pode ser isso? Aí você vê, aí você diz, não, mas é que Cristo era Deus. Sim, mas tudo foi feito por Cristo na forma de filho. É isso que a Bíblia está dizendo. Não por Cristo, por Jesus na forma do grande Elohim. Quando diz que tudo foi feito por Cristo, isso quer dizer que tudo foi feito por Ele já na forma de filho, ou seja, de uma parte de Deus que se desprendeu do grande Deus eterno. Mas que parte era essa? O Logos. Que pode passar ali, acho que a próxima, né? Para os irmãos verem. Antes dessa não tem outra? Acho que não foi passada. Ali você vê Jesus, né? E do lado aquela silhueta de um corpo na forma de luz. Claro que isso são só imagens ilustrativas. Mas esse Logos que saiu de Deus é essa luz, que é a palavra, esse halo de luz que saiu, se desprendeu do grande Deus. E esse halo de luz que se prendeu do grande Deus é a palavra que foi falando e tudo vindo à existência. Aí, muitas vezes, quando você vê nas Escrituras Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Há muitos que pensam que Deus estava conversando com os anjos. Mas anjos não são imagem nossa. Anjos não são semelhança nossa. Então não poderia ser com os anjos, porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele estava conversando com o Logos. E o que era o Logos? Era uma parte dele próprio que havia se desprendido do grande Deus eterno. Os irmãos estão entendendo? Não sei se estou sendo claro. Por isso que a Bíblia diz que tudo que foi feito por Jesus, pelo Filho. E o irmão Branham fala numa mensagem assim, que ali no princípio, o Logos brincava diante do Pai. Quantos lembram dessa expressão? O Logos brincava diante do Pai. Ou seja, era aquela luz saltitando e correndo. E que luz era essa? Uma parte que se desprendeu. Não era um outro Deus. Porque aí a fé da Trindade diz que Deus criou um Filho e o Filho criou todas as coisas. Não, aí não. Mas o que aconteceu? Uma parte de Deus se desprendeu de Deus, mas como saiu de Deus aquela parte, ele recebe um título de filho. Porque se aquilo que é gerado sai do Pai, é chamado de filho. Vocês irmãos estão entendendo? Mas é como você pegar uma colher de água do oceano e você leva no laboratório, você examina e vê todas as químicas, todos os nutrientes, tudo que tem ali. Aí você vai e diz o seguinte, o mar, ele tem isso, isso, isso e isso. Tudo que tem no mar, tem naquela colher de água. Só que em partes muito menores. Entende? Porque aquela água é uma parte do mar. Assim, tudo que estava em Deus estava no Filho.
porque o Filho era uma parte de Deus que se desprendeu e começou a trazer à existência cada criação, cada criatura, pela palavra. Então, no princípio era Deus só, vivendo com seus pensamentos. Aí ele expressou, saiu a palavra. A palavra é o Logos, que a gente exemplifica num halo de luz. E esse halo de luz, que é a palavra, começa a criar todas as coisas. E esse halo de luz, que é a palavra, é chamado de Filho, porque saiu do grande Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é o próprio Deus, porque tudo que está em Deus está naquela fagulha, vamos dizer, que saiu. Amém? Os irmãos estão entendendo? Aí então, através do Logos, todas as coisas são criadas. Primeiro é feito os anjos, né? É trazido os anjos à existência, para depois Deus começar, através do Logos, trazer a vida botânica, dos animais, toda a criação. Os anjos foi a primeira coisa que Deus criou, porque a partir do momento que ele criou os anjos, ele passou a ser Deus. Até ali ele não era Deus, porque Deus é um objeto de adoração e ele não tinha ninguém que o adorasse. Amém? Aí vocês veem que então o Logos, que é uma parte de Deus, que se desprendeu de Deus, que é chamado também de Filho, porque saiu de Deus, trouxe à existência tudo o que há. Põe a próxima página ali, e vocês vão ver, do meu lado esquerdo, eu acho que de vocês seria o lado direito, né? Aquela silhueta do corpo apontando com o dedo, estão vendo? E ele está criando. Haja luz, está escrito na parte de baixo. Haja luz. Ali estava o que? O Logos, que é chamado de Filho, criando todas as coisas. A palavra de Deus, criando todas as coisas. Passa próximo, irmão. Depois, então, eu acho que perdeu uma, mas tudo bem. Tem a parte ali que ele está... para cima ali, você vê agora ele criando o homem, da terra saindo aquele corpo, está vendo? Uma imagem ilustrativa, porque o homem foi feito em duas partes. Primeiro, o homem espírito, que esse é a semelhança de Deus, porque Deus é espírito. Depois, a Bíblia diz, não havendo quem lavrasse a terra, ou quem lidasse com as coisas sólidas, aí ele criou um corpo do pó da terra, e aí soprou o espírito de vida, e aquele homem espírito entrou, passou a habitar dentro daquele corpo de carne, né? E vocês sabem, ali estava agora Adão e Eva vivendo naquele paraíso, mas o diabo veio, os enganou. Como fez para enganar? Fez eles descrer numa partezinha da palavra. Não foi descrer da existência de Deus. Não. O diabo, através da serpente, inclusive, falou bem. Elogiou a Deus pela criatura. E disse, não disse Deus que você podia comer de toda a árvore do jardim? Todo fruto? Eva disse sim, de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que nós tocar nisso, nós morreremos. Olha a astúcia do diabo. Certamente não morrereis. É que Deus, Eva, sabia que no dia que vocês tocassem ali, seriam seus entendimentos abertos e vocês seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva despertou a sua
curiosidade em querer ser também como Deus. E acabou passando por cima daquela parte da palavra que diz: no dia que comer, morrerás. Aí então, o homem pecou, o pecado entrou na humanidade. E Deus teve que expulsá-los. Coloca a próxima página, irmãos. Deus teve que expulsá-los do jardim. Lá na primeira imagem você vê o querubim com a espada na mão e Adão e Eva sendo expulsos. E o irmão Brana, ele mostra que quando isso aconteceu, Deus veio ali, eles tinham feito uma vestimenta de folhas de figueira, que representa a religião, né, que o homem faz para se cobrir, se proteger espiritualmente. Mas essa religião não serviu, Deus não aceitou essa vestimenta. Assim como Deus não vai aceitar o sistema que o homem faz para se cobrir. Deus matou o cordeiro, exemplificando já, prefigurando a morte de Cristo, tirou a pele daquele animal, fez uma vestimenta para Eva, fez uma vestimenta para Adão, e disse: vocês têm que sair. Mas enquanto Adão e Eva saíam, e o irmão Brana imagina ali aquelas peles de animais batendo em suas pernas e o sangue escorrendo, porque eram peles frescas ainda, recém-tirada do animal. Deus, irmãos, não suportou ver aquela cena. E então, como diz o irmão Brana, ele soletrou a palavra amor. Deus amou o homem de tal maneira. Então aquilo que vocês viram no início ali nas imagens ilustrativas, aquela bola de luz representando Deus, e daquela grande bola, aquelas outras bolas pequenas, com atributos, e um dos atributos era amor. Ali Deus pôde agora manifestar esse atributo. Pode tirar uma imagem. Esse atributo que estava dentro dele. Alguém me disse um dia: por que Deus não matou o diabo já de início para acabar com todos esses problemas? E eu sei que a mente fica cogitando, mas tudo bem, o diabo, Deus criou o diabo, então Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Mas então como que é? Deus criou os seres com livre arbítrios. Porque Deus não queria robôs, Deus queria filhos com sentimentos. Mas aí está o problema, a liberdade é uma bênção, mas também é um perigo, se não sabe usar. E o diabo, na sua inteligência, porque ele era um anjo muito poderoso, ele passou a observar Deus, porque ele tinha livre-arbítrio. Deus fez assim porque queria seres que, quando dissessem louvado seja Deus, fosse algo voluntário, algo realmente de um reconhecimento sobre a sua santidade, não uma coisa programada. E o diabo passou a olhar e ver assim em Deus só o positivo, só amor, só misericórdia, só bondade. E ele pensou: e o outro lado? Tem que ter o outro lado. Se tem o positivo, tem que ter o negativo. Foi aonde então ele planejou: bem, eu vou fazer um reino para mim também. E vou representar o oposto de Deus. Aí é onde muitas mentes pensam: por que Deus não terminou com ele naquela hora? Deus deixou, porque isso iria dar mais brilho na grandeza de Deus. Por quê?
Como eu posso valorizar o dia se não há uma noite? Como eu posso valorizar a saúde se não há doença? Como eu posso valorizar a alegria se não houvesse tristeza? Vocês estão entendendo? Como eu seria feliz no céu se não houvesse um mundo, um inferno, coisas ruins? Então Deus deixou. Deus não criou o mal. E alguém me perguntou, mas se o diabo não tem poder criativo, como que ele criou o mal? Ele não criou também. Ele perverteu o bem. E ao perverter, traz o mal. Ele não tem poder para criar nada, o diabo. Mas ele sabia que se ele invertesse aqui, surgiria um outro produto. Não criado por ele, pervertido por ele. Então, todo o mal que você vê é algo correto, pervertido. O adultério, por exemplo, o profeta diz, é um ato correto, pervertido, com a pessoa errada. Então o diabo foi só fazendo essa inversão, essa perversão das coisas. Os filhos do diabo. A Bíblia diz que há filhos de Deus e filhos do diabo. Então o diabo criou filhos? Não, ele não pode criar. Mas ele acompanhou Deus em toda a criação. E ele conhece, irmãos, ponto por ponto, tudo. Ele conhece a biologia, a vida, ele conhece tudo. E ele analisou entre os animais que havia um animal muito próximo do homem. E como um grande cientista, o diabo, ele foi observar o DNA da serpente. Ele observou o DNA, comparou com o DNA do homem, os cromossomos, olhou e disse, olha, são bem próximos. Eu acho que dá para fazer um cruzamento. Entende? E aí foi aonde ele fez com que Eva tivesse a relação com a serpente, e dali nasceu um filho híbrido. E é chamado filho do diabo espiritualmente, porque veio por uma perversão do diabo. Mas a vida, o sangue que estava em Caim, tudo vem da criação de Deus. Os irmãos entendem? Então ele perverteu para ter também, ele olhou e disse, olha, Deus tem um filho, que é uma parte dele próprio, que é o Logos que saiu. Eu também quero ter um, mas eu não posso. Deus tem filhos, tem Adão, tem Eva. Eu quero ter filhos, mas eu não posso trazer à existência, criar filhos. Então eu vou perverter um filho de Deus para que eu tenha o meu, que eu tenha poder sobre ele. E a Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Então, a partir dali, irmãos, Adão foi expulso, Deus expressou o seu atributo do amor, e através do amor ele projetou todo o plano da redenção. Que era o quê? Ele próprio vir e morrer pelo homem. E durante o Velho Testamento, tudo era prefigurado, apresentado em tipos pelos cordeiros, pelos bezerros, que eram sacrificados, que eram oferecidos, tudo estava falando de Cristo, que um dia haveria de vir e por nós ser sacrificado. E durante, irmão, esse período, Deus se manifestou várias vezes e de diversas maneiras a seus filhos. Se manifestou da forma que chamamos por teofanias. Por exemplo, para Moisés,
Coloca ali, irmão, acho que nós temos essa imagem. Quando ele aparece para Moisés, na sarça ardente, Moisés está ali cuidando do rebanho, de repente, ali tem a imagem de cima, está mostrando que aquele Logos, que é aquela coluna de fogo que saiu de Deus e criou todas as coisas, haveria de se encarnar em um corpo Jesus, né? Mas isso é mais para frente que vamos tratar. No quadro de baixo você vê aquela sarça com fogo e Moisés observando. E Moisés, por certo, na hora, não deu muita atenção. Quem sabe pensou, olha, hoje o sol está quente demais. Chegou a pegar fogo na sarça. Mas, de repente, os minutos foram passando e a sarça não se consumia. Aí ele parou e disse, olha, algo estranho. O fogo queima, mas não consome a sarça. Aí ele se aproximou para ver. E quando ele chega ali próximo, ele ouve a voz. Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que pisa é santo. Quem é que estava falando com Moisés? Deus. Mas em uma forma representativa, uma teofania. Depois ele aparece ali na segunda imagem, você vê ele segurando a mão de Abraão, quando Abraão ia sacrificar o filho. É Deus em uma teofania já de outra forma. Porque ele é Deus, ele aparece como ele quer. Mas tudo era ele. Agora ele aparece na forma de um anjo. E segura a mão de Abraão para que não sacrifique. Mais para baixo nós vemos ali ele recebendo o sacrifício de Gideão, né? E ele aparece agora com um anjo, com asas. Na próxima ali nós vamos ver ele aparecendo, eu creio que é para Jó. E como que ele aparece? Não, ali ele aparece para Abraão, também, numa teofania. Já de outra forma, já não na forma de um anjo, mas na forma de um ser humano, na forma de um rei, o rei de Salém, que dá a ele a ceia, pão e vinho. Era Deus em uma teofania, em uma representação. Na figura de baixo, ele vem junto com os 3 anjos. Ele está mais um pouco da frente dos outros 2. E Abraão se prostra e diz, meu Senhor. Era Deus também, já em outra forma, na forma de um anjo. E assim Deus veio, irmãos, durante o Velho Testamento, aparecendo para os seus. Pode passar próximo, irmão. Ele apareceu também para Moisés na forma de um homem, visto pelas costas, né, na fenda daquela rocha. Ali está agora Jó, e Deus disse, eu vou aparecer para ti, e eu vou te perguntar e você me responde então. Porque ele disse que queria falar com Deus. Ele aparece num torvelino de vento, um redemoinho, né? Lá embaixo nós vemos aquela grande coluna de fogo sobre o arraial de Israel. Era uma teofania, era uma manifestação de Deus também, era Deus. A Bíblia diz que Deus o seguia, Israel. Então Deus, irmãos, vem agora, porque Deus não podia, deixa eu dizer isso aqui, pode tirarmos. Deus não podia se manifestar de uma vez por todas ao homem como ele é. Seria muito grande para o homem. Então Deus vem se manifestando aos poucos, por manifestações teofânicas. Mas tudo era Deus. Eu inclusive falei na live, quando nós tratamos sobre isso, eu disse, se reunisse Jó, reuníssemos Abraão, reuníssemos Moisés e perguntasse como Deus é, eles iam divergir um do outro. Abraão diria,
ele é na forma de homem. Ele comeu lá em casa, junto comigo. Moisés diria: olha, você acha que não viu Deus. Ele é a forma de um fogo que arde. Jó diria: olha, não é isso que eu vi na forma de um redemoinho. Mas tudo era Deus. Eram teofanias de Deus. Porque isso, irmãos, se manifesta a grandeza de Deus, porque ele aparece para um de uma forma, para o outro de outra forma, mostrando que ele não é uma coisa definida que você pode olhar como na escola e coloca um corpo ali e eles estudam e diz: o corpo do homem é isso. Ninguém pode dizer Deus é isso, ele é muito grande. Amém? E aí ele vem manifestando, irmãos, durante todo o Velho Testamento. E quando chega no Novo Testamento, então Deus gera no ventre de Maria um corpo. Porque agora chega a hora que ele tem que pagar pelo pecado do homem. Mas ele não pode vir, irmãos, em uma teofania como ele vinha. Ele tem que vir agora de uma maneira mais clara. Ele tem que ter sangue em suas veias para derramar por nós. Ele tem que ter pele, ossos. E então aquele grande Logos, que se desprendeu do grande Deus lá atrás, lá antes ainda de Gênesis capítulo 1. Aquele Logos que foi chamado Filho, porque saiu, se desprendeu do grande Deus. Aquele Logos que criou todas as coisas. Aquele Logos que veio se manifestando em teofanias para os profetas, para os santos do passado. Agora esse Logos vem e se encarna permanentemente em um corpo. Porque antes ele aparecia momentaneamente em teofanias. E agora ele vem e se encarna permanentemente em um corpo. Quem se encarnou ali? O Logos. Quem é o Logos? Uma parte de Deus que se desprendeu de Deus e que criou todas as coisas, e que foi chamado de Filho, e agora se encarna em um corpo. Agora aqui, irmão, está algo muito lindo que eu gosto de observar. Durante o Velho Testamento, o Logos se manifesta, mas nunca declara o seu nome. Vocês já observaram isso? Quando ele aparece para Moisés na forma da sarça ardente, ou do fogo sobre a sarça, e ele diz: Moisés, eis que eu te envio para que liberte o meu povo. Moisés diz: tudo bem, eu vou chegar lá e eles vão perguntar. Eu vou dizer assim: o Deus de vossos pais me enviou. E eles vão perguntar: como que é o nome desse Deus? Daí Moisés diz: qual é o teu nome para que eu diga a eles? Qual foi a resposta de Deus? Diga para eles: eu sou, me enviou a vós. Não disse o nome. Quando ele aparece em uma outra teofania para Manoá, pai de Sansão, promete um filho: vocês terão um filho e através dele eu começarei a libertar Israel. Manoá diz assim: tudo bem, Senhor, mas quando a promessa se cumprir, como é o teu nome para que nós lhe dê honra? O que ele responde para Manoá? Alguém lembra? Por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? E ele nunca diz o nome dele. Assim como você não tinha um nome antes de nascer. Ou você tinha? Não, você recebeu o nome quando você encarnou. Mas quando esse Logos,
que veio manifestando em teofanias, vem e encarna permanentemente em Cristo, aí ele recebe o nome que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Esse não é o nome de uma segunda pessoa, porque Cristo não é uma segunda pessoa. Cristo é o próprio Deus eterno, esse grande Deus que uma parte dele se desprendeu lá no início, na forma do Logos, e agora o Logos, que é palavra, que a gente imagina como um halo de luz, que cria todas as coisas. Esse halo de luz, Logos, manifesta em teofanias durante todo o tempo, e agora ele vem e encarna em um corpo, e ali ele recebe um nome. Isaías 52, verso 6. Deus promete. Em outras palavras, vocês sempre estão perguntando pelo meu nome. Daí ele diz o quê? Por esta causa, naquele dia, vocês conheceram. Como é que é? 52, verso 6, né? Me fugiu agora a expressão. Alguém lembra a expressão exata? Eu manifestarei o meu nome. 52, né? Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Está vendo? Vocês perguntam tanto pelo meu nome, o meu povo saberá o meu nome. Aí, em São João, capítulo 17, versículo 6, quando Jesus está orando, ele diz o quê? Pai, manifestei o teu nome aos homens. Aleluias! Por isso nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, aquele que gera, Filho, porque é gerado, e Espírito Santo, porque é o Espírito de Cristo, que é um Espírito Santo sobre nós. Mostra ali as 3 etapas do ministério da redenção. O grande Deus precisava morrer por nós, mas como que ele iria morrer sendo Espírito? Aí ele gera um corpo. Quando esse corpo é gerado, o corpo recebe um título de filho, porque se é gerado, é filho. E depois que ele morre, ressuscita e sobe ao céu, o próprio Jesus volta para estar conosco, mas volta na forma de Espírito. Eis que estarei convosco e em vós todos os dias. Então aí é o que Paulo diz, o grande mistério da redenção. Cristo em vós. Agora, por que eu disse no início que trindade é errado? Porque não há 3 pessoas. Isso é paganismo. A Bíblia sempre falou em um único Deus. O único Deus que manifestou em 3 ofícios. Dualidade, por que é errado? Porque faria de Deus 2 pessoas. E a Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus, que é o único. E o unicismo. Às vezes muitos crentes confundem a unidade de Deus por unicismo. Lembra nos dias do irmão Brana, que ele pregava, fazia campanha entre os trinitários e entre os unicistas. E um certo dia, os representantes de ambos os grupos chegaram para o irmão Brana e disseram, você vai ter que tomar agora uma definição. Ou você fica ao lado dos trinitários, e nós unicistas não queremos nada mais contigo.
ou você fica do nosso lado e não tem mais nada com os trinitários. Daí o irmão Brana diz assim: nem com os trinitários e nem com os unicistas. Eu fico entre vocês. Ou seja, não está correto a fé em 3 pessoas e não está correta a fé unicista. Mas você diz, mas unicista não é o mesmo que unidade de Deus? Não, de forma alguma. O unicista não consegue ver as manifestações de Deus. O unicista não consegue ver Jesus como filho de Deus. Eles usam a expressão que Deus é como um dedo. É uma única coisa. E o unicista, ele ensina que Jesus é pai de si próprio. Mas nós sabemos que Jesus foi gerado por Deus. Mas que, por ser gerado por Deus, não significa que ele é um outro Deus. Porque é um corpo gerado que recebe o que gerou para habitar ali dentro, formando uma unidade. Os irmãos entenderam? Então, nós não somos unicistas porque nós cremos na filiação de Jesus, como filho de Deus. Mas um filho de Deus que não é outro Deus. É filho porque foi gerado. Mas quem habita no corpo gerado é o próprio Pai que o gerou. Amém? Então aí está a diferença. E você diz, mas parece quase igual o unicista com... Irmãos, aí que vem o perigo. O diabo desviou Eva um pouquinho e levou à perdição. O irmão Brana diz, um pequeno passo fora da palavra é um grande passo fora de Deus. Como que deve ser o batismo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você tem que citar as 3 manifestações de Deus. Senhor Pai, Jesus Filho, porque é o corpo gerado, e Cristo Espírito Santo, que é o que ungiu o corpo de Cristo, fazendo dele Deus. Então nós batizamos como? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Trinitário batiza como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cita os atributos de Deus, mas não cita o nome de Deus. E o unicista, como que eles dizem que é só Jesus? Lembra nas campanhas que o irmão Brana disse que viu aqueles carros e faixas escritos só Jesus, e nas bicicletas também cartazes escritos só Jesus? Por que eles falam só Jesus? Porque eles não conseguem ver o Pai. Entende? Então o unicista como que ele batiza? Eu te batizo em nome de Jesus. Aí ele deixa uma parte do nome de Deus fora. Ah, mas batizou em nome de Jesus, está certo. Calma. Quantos Jesus tem no mundo? Ah, eu creio que há pessoas aqui que já conheceu pessoas por nome Jesus, né? Agora, Senhor Jesus Cristo é um só. Por isso que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E o unicista erra nisso. Ele batiza em nome de Jesus. E aí Jesus tem muitos no mundo. Não sei se eu estou sendo claro para os irmãos, amém? Então nós cremos, irmão, como o judeu crê. O judeu crê que o Messias, quando vier, será Deus em carne. Mas que esse Messias será o Filho de Deus. Por quê? Porque é um corpo que foi gerado por Deus. E ao ser gerado por Deus, esse corpo, ele é filho. Mas ele não pode ser separado. Por quê? Porque quem habita no Filho gerado é o próprio Espírito que o gerou. Inclusive tem uma forma muito simples
de você exemplificar isso, que o irmão Brana faz esse exemplo. Vamos fazer aqui, 3 objetos, né? Nós temos aqui a Bíblia, o livreto e o microfone. Para os trinitários, é as 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O dualista já diz que é Pai e Filho. O Testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo é uma força ativa entre os dois. Tá, mas aqui nós vemos que não são 3 pessoas, são 3 manifestações de uma pessoa. Como você que é pai, você se manifestou como pai quando gerou um filho. Mas antes de se manifestar como pai, você se manifestou como filho, quando nasceu. Depois se manifestou como esposo, quando casou. E depois se manifestou como pai, quando gerou. Para o seu pai, você é filho. Para a sua esposa, você não é chamado filho, você é esposo. Mas para o seu filho, você é pai. Isso não te faz 3 pessoas. Está mostrando os atributos teus, as tuas manifestações. Então, pai, porque gerou um corpo. Filho, porque esse corpo foi gerado, então Deus recebe o título de filho. E Espírito Santo, porque ele é o grande Espírito Santo. Mas aí vem a questão. Se é como o Trinitário diz, aqui está as 3 pessoas distintas. Quem é? Vou perguntar para o filho do irmão Reinaldo aqui. Quem é? Aqui está o Filho, Jesus. Quem é o Pai de Jesus? Aqui temos Deus, temos Jesus, temos o Espírito Santo. Quem é o Pai? É Deus, né? Acertou. Deus é o Pai de Jesus. Mas, quando Maria recebeu a visitação do anjo, o anjo disse: não temas, ó Maria, porque quem você for gerado será do Espírito Santo. Ué, agora então ele tem 2 pais. E não pode alguém ter 2 pais. Então, o que nós vemos nisso? Que o Espírito Santo é o próprio Pai. É o grande Espírito que sempre existiu. E que um dia encarnou em um corpo filho. Aqui está a unidade de Deus. Amém? A unidade de Deus. O Deus que gerou um corpo para ele vem e habita naquele corpo. Mostra a próxima página ali, irmãos. E já vamos encerrando. Antes dessa, acho que tem outra, não tem? Já foi, né? Mas tudo bem, volta então nessa aí. Aí nós falamos que o Logos, que criou todas as coisas, se manifesta em teofanias, de várias maneiras, para os santos do passado, né? Daí chega um momento que ele encarna-se permanente em um corpo, chamado Jesus. Aí vem a pergunta, e aí, depois dali, ele não se manifesta mais por teofanias? O que os irmãos acham? Se manifesta porque ele é Deus, irmãos, ele faz o que ele quer. E ali nós vemos agora, depois que ele encarnou permanentemente em Cristo, Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu. Agora ali vemos Paulo, né, caindo do cavalo. E aquela luz. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? E a luz diz o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali está ele agora, outra vez, em uma teofania, mas com uma diferença do Velho Testamento. Qual é a diferença? O nome. No Velho Testamento ele não tinha nome. Como é o teu nome? Diga a eles que eu sou. Como é teu nome? Por que pergunta pelo meu nome, sendo que eu sou maravilhoso? Sendo que é maravilhoso. Agora para Paulo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Aleluias! Ali ele recebe um nome. Quando ele se encarna, quando o Logos se encarna, o Filho, aquele grande halo de luz que saiu do grande Deus e que criou todas as coisas, vem e se encarna em um corpo. Irmão José, ali ele recebe um nome. Nós vemos na imagem acima de Paulo ali, Apocalipse capítulo 1, ele aparecendo em teofania para João. Como que ele aparece? Ele aparece como um homem de barbas brancas, cabelos brancos, com a espada na mão, ou melhor, a espada saindo de sua boca, no meio dos 7 castiçais. Ele aparece também como o cordeiro, como o leão, tudo são manifestação dele, só que agora, depois do Velho Testamento para cá, esse Logos tem um nome. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluias! Então esse é um pouquinho, irmãos, do que é o nosso grande Deus. Se nós conhecêssemos a Deus na totalidade, nós seríamos como Deus. Passa próximo, irmãos. E agora, por último, bem recente, o Logos se manifesta outra vez na forma de uma coluna de fogo na cabeça do profeta. E esse Logos tem um nome. Quando tentaram, disseram, irmão Brana, o senhor tem algo valiosíssimo na sua mão, essa foto, isso foi examinado, é um ser sobrenatural, o senhor pode ganhar muito dinheiro. O que ele disse? Eu ganhar dinheiro quando o Senhor Jesus tirou uma foto junto comigo, ao meu lado, e eu vou ganhar dinheiro com isso? Irmão Brana chama o quê? O Senhor Jesus. Esse é o Logos. Por isso Jesus disse, quando eles chamavam ele de Beuzebu, ele dizia assim, vocês serão perdoados agora, mas quando ele vem na forma de Espírito Santo e alguém blasfemar, não será perdoado. E o irmão Brana diz numa mensagem que um pastor riu daquela coluna de fogo. E o irmão Brana diz, ele nunca será perdoado. Porque ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Que aquela coluna de fogo é o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo. O Cristo é o corpo e o Espírito é o que habita no corpo. Então ali está Jesus, ali está o Deus, o Elohim, o autoexistente, outra vez se manifestando em uma teofania, mas dessa vez tendo um nome, o Senhor Jesus sendo fotografado junto com o seu mensageiro. Então que Deus nos ajude, irmãos, que nós possa ser grato a Deus. Não conhecer isso só para dizer, veja, eu conheço mais. Não, irmãos, isso é um privilégio que Deus nos deu. Eu fico tão decepcionado, irmãos, quando eu vejo, às vezes, ouço no rádio, eles falando de cura, de bênção, ali naqueles programas, enviam um pedido de oração, e faz aquela oração bonita, e no final, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pronto, colocou tudo perder. Porque a Bíblia diz que tudo que pedir em meu nome será feito. E grandes teólogos, irmãos, não vê o que você vê. O dualista, sabe como que ele ensina? Que Deus, primeiramente, criou um filho, o Logos. E esse filho se encarnou em um corpo. Então, Deus criou um filho, um segundo Deus.
e esse segundo Deus depois encarnou. Não é assim. Deus, uma parte dele se desprendeu dele na forma de Logos. Essa parte se desprendeu, que é o próprio Deus, porque é uma parte dele, foi chamado de filho porque saiu dele. Criou todas as coisas. Veio se manifestando em teofanias, depois encarnou em um corpo. E ali Deus recebe um nome. Então Jesus, irmãos, ele é 100% homem. E é 100% Deus. Por que Jesus é Deus? Porque o Espírito de Deus veio sobre ele e ungiu. Quando ele é chamado Cristo, Cristo se refere ao quê? A unção sobre ele. Sem essa unção, ele seria um homem como qualquer outro. Mas ele é 100% Deus. Aleluias. O grande Deus não podia se manifestar na sua totalidade, então veio por sombras, por tipos, teofanias, e veio vindo e se encarnou. E agora, Deus somente é visto, como nós lemos aqui, através do seu Filho. Eu verei Deus, mas eu não verei Deus na sua totalidade, porque aí eu teria que ser como Ele. Eu verei Deus na forma de homem em Jesus Cristo. Quando Tomé, os discípulos falaram, sabe, o mestre ressuscitou, nós o vimos. Ele disse, eu não creio. Eu só creio se eu puder tocar na ferida dele. Aí Jesus apareceu para eles, quando Tomé estava junto, e Jesus disse, Tomé, põe o dedo aqui. Veja que espírito não tem carne, não tem ossos. Toca aqui, Tomé. E Tomé se prostrou e disse o quê? Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. E se Jesus não fosse Deus, ele não receberia adoração. Porque só o Senhor teu Deus adorarás. Amém? Será que podemos compreender um pouco? Amém? Que Deus abençoe, irmãos. É tão profundo isso que eu gostaria de ser mais claro para apresentar. Por isso Deus deu essa inspiração ao pastor Febrônio, porque você lendo aqui e vendo as imagens ilustrativas, isso te faz você captar melhor. Então eu digo, aqueles que não leram, leiam. O pastor Febrônio vai fazer um culto e vai perguntar. E ele disse para mim, dizer a vocês que alguém ao ler, qualquer pergunta que você tiver dentro desse tema, você escreva a pergunta, entrega para um diácono, e eles vão entregar para ele depois com todas as perguntas, porque ele quer, irmãos, realmente que nós mastigue isso bem devagar. Não é ler. Alguém ligou para ele, recebeu o livrinho, ligou, maravilhado. Oh, que coisa linda, que bom, o pastor disse. E você compreendeu? Quer dizer, eu só estou achando bonito. Nós devemos ler e comer realmente. Amém? Então faça isso, leia bem com calma, medite. Aí surgiu uma dúvida, eu não estou conseguindo ligar esse ponto com esse. Escreva a tua pergunta. E entrega para os diáconos, e assim que as perguntas vierem, o pastor escolhe um dia e vamos meditar nisso mais profundamente, amém? Então que Deus abençoe, vamos nos colocar de pé. Aí está, irmãos, um arranhãozinho, né, no que é Deus. É maravilhoso, não é? Irmão Brana disse assim, ó, que nós vamos passar uma eternidade conhecendo a Deus. E eternidade se sabe que não tem fim, né? Então nunca vamos terminar de conhecer Ele. Ah, mas como pode ser isso? Vai conhecendo até que conheceu tudo. Como que vai conhecer tudo
aquilo que não teve começo? Ah, mas eu não entendo isso. Claro que não entende, nem eu, nunca vamos entender. Porque Deus não pode ser entendido. Ele só se manifestou dessas formas assim, para que o povo tivesse uma noção quem é Ele. Que sempre queriam saber, né? Como é o teu nome? Quem que você é? Quem o Senhor é? Calma, calma. Ali em Isaías 52 ele diz, calma, vocês saberão o meu nome. Mas espere eu me encarnar. Em outras palavras, vocês receberam o nome antes de nascer? Não. Então espere eu me encarnar. Aí eu receberei um nome. Pai, manifestei o teu nome aos homens. Amém? Vocês entenderam, irmãos, o que é o Logos? O Logos é o quê? Uma parte de Deus, que é a palavra que saiu de Deus. Primeiro ele pensou, depois ele expressou. Ao expressar, saiu a palavra que é chamada Logos, representada numa coluna de fogo. E essa palavra cria todas as coisas. E essa palavra, como sai dele, é chamada Filho. E essa palavra vem, se manifesta em teofanias, para os profetas, para os santos do passado, e depois vem, encarna permanentemente um corpo. E ali ele recebe um nome. Precioso Deus, como gostaria, Pai, de ter palavras para falar dessas coisas tão grandes, Pai. Coisas grandes para nós, Pai, não é quem será o presidente, o que a ciência diz disso ou daquilo outro. Ó Deus, nem mesmo as galáxias, nem mesmo compreender como o mundo gira, nada disso, Pai. É o Senhor, é a nossa grandeza, e é tudo o que temos, Pai. E é tão bom saber que somos parte desse grande projeto. Senhor, obrigado, Pai. Agora ajuda-nos a viver de tal forma, Pai, que nós possa te honrar todos os dias da nossa vida. Encha-nos com teu Espírito Santo, Pai. Sela-nos com teu Espírito, para que possamos, Deus, naquele dia te conhecer ali, Pai, quando poderemos, como Tomé, tocar no Senhor e dizer, Senhor meu, Deus meu, por ti vivi, por ti andei, por ti esperei todo esse tempo. Ó Deus, como disse aquele homem, quando lhe falaram que ele receberia coroa, recompensa, ele disse, não me fale em coroa, não me fale em mantos, eu somente quero ter o privilégio de me prostrar e adorá-lo por 1000 anos. É isso que queremos, Pai. Muito obrigado, Pai. Confirma isso em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.